E aí, meus queridos, estamos chegando, enfim, à última aula desta tarde. E como São João está chegando, eu preparei uma aula para vocês para explicar como se deu origem a esta festa, que é muito popular aqui no nosso país, que é o São João. Acredita-se que o São João é a segunda maior festa, né, do início do ano para cá. Primeiro é o Carnaval e depois é o São João. Mas como surgiu essa celebração? Desde que tempo as pessoas celebram e comemoram o São João? E por causa do quê? Então, é baseado nessas curiosidades que eu preparei essa aula para vocês, tá certo? Nós estamos agora numa determinada fase de estudo, que a gente precisa ir aprendendo os conceitos das coisas e as origens, as histórias por trás de tudo que nos cerca, de tudo que nos envolve. E como já está chegando o São João, eu trouxe para vocês aqui essa aula explicando como foi que tudo começou e a partir de quando a gente começou, melhor dizendo, comemorar essa festa tão tradicional no nosso país, que é a festa do São João. A festa junina, como ela é conhecida, ela surgiu num período, assim, num período crítico da história entre a Igreja Católica e os reis que dominavam na época. A gente sabe que entre a Idade Antiga e a Idade Média, a Igreja Católica ela exercia um poder político, né, diante dos reis, diante das outras nações. E com esta união, o que ocorreu? Ela precisou abrir mão de algumas coisas e aceitar algumas doutrinas vindo dessas nações pagãs, para que, enfim, acontecesse essa união que ela tanto desejava, tá certo? E tanto é que estas festas juninas, elas entram no nosso calendário por conta do calendário litúrgico da Igreja Católica. Foi uma festa instituída pela Igreja Católica por conta dessa união dela com os outros estados, e aí vive no nosso calendário toda a vida, certo? E essa festa é baseada numa troca que a Igreja Católica fez. Numa nação pagã, nas outras nações pagãs, melhor dizendo, que não tinham o cristianismo como religião, eles adoravam muitos deuses, isso é fato. E para todos esses deuses, eles tinham celebrações, festas, né? E a festa junina, ela coincidiu com o dia da festa do solstício, né? E essa festa era nada mais, nada menos do que a celebração do casamento de um deus, né, chamado Adonis. Diz que esse deus, que era grego, ele ficou sendo disputado por duas deusas também. A primeira foi Afrodite, se interessou por Adonis, se apaixonou e queria o rapaz. Ela era a deusa do amor. Mas aí, no mesmo tempo, uma outra deusa, que era a deusa dos infernos, chamada de Perséfone, ela também se apaixonou pelo Adonis. E ficou aquela confusão, aquela briga, quem ficaria com o rapaz. Então, um outro deus, chamado Zeus, ele entra na história para acabar com a disputa. E qual é a decisão dele? O Adonis vai ficar com as duas. Ele vai passar metade do ano com a Afrodite, que era a deusa do amor, e metade do ano com a Perséfone, que era a deusa dos infernos. Então, significava que metade do ano, 6 meses, ele viveria no mundo superior, à luz do sol. E a outra metade do ano, ele passaria nas trevas e lá no inferno. Os gregos celebravam este casamento como a festa do solstício. Entendeu? E quando a Igreja Católica se une com essas nações, ela começou a aderir a algumas práticas dessas nações dentro da igreja.
Mas para não ficar uma coisa muito assim de escândalo, ela resolveu trocar o nome dessas festas. Então, o 24 de junho é a celebração, lá na religião grega, do casamento do Adonis com essas duas deusas. 24 de junho. Então, o que foi que a Igreja Católica fez? Ela trocou o motivo da festa. Então, em acordo com esses deuses, com esses reis, melhor dizendo, em acordo com esses reis pagãos, ela une a festividade, né, do dia 24 de junho, só que não é mais para celebrar o casamento desse Deus, mas para celebrar João Batista, o nascimento deste homem que foi tão importante, porque ele foi aquele que anunciou a vinda de Jesus Cristo, certo? Então, a origem do dia 24 de junho é essa. É a celebração do casamento de Adonis com Afrodite e Perséfone. Quando a Igreja Católica aceita celebrar esta festa e inclui essa data no seu calendário, ela só muda a razão da festa. Os pagãos continuam celebrando o 24 de junho, os gregos, mas não como o dia de São João, mas como o dia do casamento desses três deuses, né? Essas divindades ali no mundo grego. E quem foi João Batista? João Batista ele foi esse anunciador das boas novas. Afinal de contas, ele nasceu antes de Jesus e ele é tido na Bíblia como aquele que preparou o caminho para o Senhor, né, para o Rei Jesus. Então, ele foi aquele que anunciou que Jesus tinha chegado e que o seu reino começaria. Então, a Igreja Católica muda o sentido da festa. E de onde vem a tradição da fogueira? Porque se tem uma coisa que é muito comum no São João, é justamente a fogueira, né? E de onde veio essa tradição? E segundo uma pesquisadora chamada Lúcia Rangel, ela explica para a gente a origem da tradição da fogueira. E está aqui, nesse outro slide para vocês, e eu vou contar para vocês o que está aqui. Maria, que foi a mãe de Jesus, ela soube que Isabel estava grávida. Isabel era mãe de João Batista. E, na época, crianças não tinham esse negócio de internet, celular. E Maria perguntou para Isabel, como é que eu vou saber que João Batista nasceu? E o combinado de Isabel foi o seguinte: quando João Batista nascer, eu vou acender uma fogueira bem grande, que lá da sua casa você vai ver a chama ou então a fumaça subindo, né? E vou colocar também no mastro um boneco. E aí você vai saber que João Batista nasceu. E esse foi o combinado. E quando João Batista nasceu, ela, a Isabel, a mãe de João Batista, acendeu a fogueira para avisar a Maria que João Batista tinha nascido. E daí surgiu a tradição católica de acender fogueira no São João, né? E no caso do Brasil, quando é que se acende a fogueira? Na noite de 23 para 24 de junho. Isso é uma tradição. E ela foi trazida, essa tradição, pelos jesuítas. A gente já estudou aqui, nas aulas passadas, sobre o descobrimento do Brasil, que os jesuítas foram padres que catequizaram os índios quando chegaram e descobriram o Brasil. Eles ensinaram muita coisa de sobrevivência ao índio e também religião. Então, essa prática de acender a fogueira na noite de 24 na noite de 23 para o dia 24 de junho foi trazido por esse grupo de jesuítas e assim foi passado. E alguns nomes que são muito próprios nessa época foram trazidos e associados por tradições populares na época. Por exemplo, a palavra forrobodó é uma palavra africana e ela descreve uma espécie de dança de arrastapé. Então, esse forrobodó
essa tradição africana foi trazida, né, para dentro da comemoração do São João, onde as pessoas dançam ali a quadrilha, que é justamente essa dança de arrasta-pé, né, que levanta poeira. Então, foi trazido dos nossos irmãos africanos, né? O forró, e também esse forró bodó, deu origem ao forró nordestino, que é essa música que incentiva ali os passos da dança. E a quadrilha caipira, qual foi a sua origem? A quadrilha, ela foi influenciada e gerada dos bailes que eram muito comuns na Europa, né? Então, muitas coisas desses bailes foram trazidos para dar surgimento à quadrilha. Nomes como, por exemplo, a Narrié, a Lavantou, Balancê, foram tirados desses bailes, né, e trazidos para a quadrilha. Então, no comando desses nomes, que não me perguntam, eu não sei o que significa, as pessoas que estão dançando ali a quadrilha fazem movimentos, né, específicos, quando quem está ali guiando a quadrilha fala esses nomes. Novamente eu digo a vocês, não sei o que significa, mas é usado enquanto a quadrilha se apresenta, enquanto a quadrilha dança, tá certo? Então foi daí que foram surgindo essas tradições que são seguidas até hoje, ok? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. E agora nós vamos responder a nossa atividade que está aí na mão de vocês. Aqui, na primeira parte da atividade, é para vocês procurarem, nesse caça-palavras, os nomes ligados à festa de São João. Aqui, ó, o primeiro nome já foi marcado, amendoim. Vocês vão procurar esses outros. Barracas, chapéu, milho, quadrilha, argola, caipira, churrasco, pescaria, sanfona, bandeiras, canjica, fogueira, pipoca e santos. Então, procure aí no caça-palavras estas palavras. Próxima questão, você vai marcar com um X o desenho que não pertence à festa junina. Tem alguma coisa aqui que não pertence à festa junina. Na letra A, nós temos uma fogueira. Letra B, as bandeirinhas, né? Letra C, o balão. Letra D, nós temos um carro de picolé. E na letra F, pipoca. E letra E, um chapéu de palha. Qual dessas figuras aqui não pertence à festa junina? Faz um X nela. E aqui, por fim, você vai preencher esse diagrama com o nome das figuras. Isso aqui é o quê? Um chapéu. Então, coloca aí, chapéu. Certo? Aqui nós temos, ó, pipa. Pipa. Então, esse nome aqui é o nome da pipa. Isso aqui é um cesto. Não é isso? Você vai colocar aqui. É só seguir a seta. Aqui é a fogueira e aqui o balão. Então, completa aí com os nomes, tá certo? E essa é a nossa atividade de hoje. Depois eu pego essa atividade com a tia Shirley e faço a correção.